Números 21, do 4 ao 9. Eu acho que está na NVI mesmo. Eu quero falar hoje pela manhã um pouco sobre a vida e a cura que nós encontramos na cruz de Cristo. E parece que falando da cruz de Cristo não combina o texto. Nós vimos lá para o Antigo Testamento, lá no livro de Números, mas vocês vão ver como faz todo sentido essa palavra com a cura, com a vida, com a restauração, com a justificação que nós encontramos na cruz de Cristo. Então, Números 21, versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para cortarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Estamos se referindo ao maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas para morderem o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando fomos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Não precisa, eu vou precisar lá depois. Eu tenho uma imagem que eu quero mostrar para vocês depois, a Miriam vai baixar ela aí, para a gente entender um pouco melhor ao que esse texto se refere. Mas, irmãos, o êxodo de Israel, ou seja, a libertação, a saída do povo de Israel do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, esse êxodo, ele traz nessa figura no Antigo Testamento muitas figuras, muitas sombras e uma palavra profética a respeito do que iria acontecer centenas de anos, em alguns casos até milhares de anos depois, quando Jesus veio se revelar como homem, viver entre nós, e nós sabemos de toda a vida e a obra que ele fez entre nós. Então, sempre que nós olhamos no Êxodo, o que aconteceu com o povo de Israel, tu pode prestar muita atenção que ali tu vai encontrar pérolas que nos ajudam a entender melhor a obra de Cristo. A Bíblia, ela não está desconexa. O Antigo Testamento, ele não está separado do Novo. Não são duas mensagens diferentes. De Gênesis até Apocalipse, nós encontramos uma única mensagem da parte de Deus, e essa mensagem, ela sempre indica Jesus. Desculpa, gente. As crianças vão ter escolinha. Quem é que vai cuidar das crianças hoje? Angélica? Podem ir então com a Angélica, as crianças. Perdão, gente. Vamos lá então. Nesse texto que nós lemos, o contexto, um pouquinho antes, se tu for ler, tu vai encontrar dois acontecimentos muito tremendos ali que antecederam essa murmuração, essa reclamação da parte do povo com relação a Moisés, com relação a Deus. Um pouco antes,
eles haviam presenciado um milagre. Eles estavam andando no deserto e não tinham água, e Deus fez sair água de uma rocha no meio do deserto. Não era uma vertente que tinha lá, era uma rocha que se abriu para dar água, e o povo todo se saciou a sua sede naquela água, que também simboliza a água da vida, né? Essa figura nós também podemos fazer para o Novo Testamento, mas em seguida eles tiveram uma outra situação, onde eles tiveram que desviar da terra de Edom, porque o rei não permitiu que eles passassem pela terra dele. Na peregrinação que eles estavam fazendo até a terra prometida, eles tiveram que desviar. E nesse desvio da terra de Edom, eles se depararam com um rei que também queria guerrear contra eles, e eles guerrearam contra eles e venceram a batalha. E nesse desvio que tiveram que fazer, o povo ficou impaciente e começou a murmurar. É interessante que todas as vezes que o povo ficava impaciente, murmurava contra Deus, algo acontecia para que a atenção do povo novamente fosse no Senhor e não nas circunstâncias que estavam ao redor dele. E nessa situação específica, Deus vinha cuidando do povo, vinha protegendo eles à noite, durante o dia, alimentando, dando água, dando carne. Enfim, Deus estava sendo o Senhor sobre o povo e cuidando de cada uma das necessidades que o povo tinha. Mas na primeira dificuldade que eles encontraram, ao invés de olharem para o Senhor, aquele que estava fazendo tudo e dando tudo para eles, o que eles fizeram? Começaram a murmurar. E eles tinham uma atitude muito interessante, eles paravam, sempre olhavam para trás, em sentido ao que tinha acontecido no Egito. Parece que eles esqueciam que eles tinham sido escravizados, e nos últimos anos de escravidão deles, eles foram explorados terrivelmente, foram machucados, foram mortos. E parece que tudo isso era melhor, eles sempre lembravam das cebolas do Egito, dos temperos do Egito, das coisas maravilhosas que haviam no Egito. Eles sempre preferiam lembrar disso no momento de dificuldade, ao olhar, em vez de olhar para aquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles. E aqui nós encontramos uma passagem que isso aconteceu novamente. E aí, o que aconteceu? Diz ali a passagem que nós lemos, no versículo 6, diz que o Senhor mandou serpentes abrasadoras. Em uma outra versão diz abrasadoras, essa que nós lemos foi as serpentes venenosas. A palavra abrasadora se refere a duas coisas. Uma é a coloração que a serpente tinha, e a outra ao poder, a potência que aquele veneno tinha, que criava uma febre tão intensa que a pessoa praticamente cozinhava de dentro para fora. Então era uma morte horrível que acontecia quando uma pessoa era picada por aquele tipo de serpente que o Senhor tinha mandado para o meio do povo. E quando as serpentes chegaram e começaram a ferir o povo, logo o povo se arrependeu. O que eles fizeram? Eles correram para Moisés e disseram: Moisés, ora por nós. E aqui eu quero fazer um parênteses. O povo, ele olhava para Moisés e tinha como Moisés um representante de Deus. E ali naquela ocasião não estava errado. Eles foram, apesar de que Deus queria ter um relacionamento pessoal com cada um, mas ele era ali naquela ocasião, dentro da aliança que o Senhor havia feito com Moisés e com o povo, Moisés representava então Deus para o povo. Mas hoje, irmãos, nós temos ligação direta com o trono da graça de Deus. Nós não precisamos de outro que interceda por nós, como Moisés intercedeu pelo povo, porque nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós, que é Jesus. Então hoje às vezes eu vejo, não vejo mais acontecendo entre nós, mas muitas vezes se escuta relatos e se vê em outras situações, pessoas que colocam, um povo que coloca numa pessoa, num líder, num pastor, num discipulador, enfim, a definição que quiser dar, coloca a sua fé na pessoa e acha que ela vai resolver todos os seus problemas. Mas irmãos, quem resolve, quem já resolveu os nossos problemas é Jesus.
a nossa visão tem que estar fixa nele. Fechando parênteses, Deus havia enviado essas serpentes para o meio do povo com um propósito. E esse propósito era de matar o povo. O que vocês acham? Será que Deus tinha prazer em mandar essas serpentes para picarem o povo e o povo morrer? Era isso que era o propósito dessas serpentes que estavam lá no meio do povo? Não era, né? Qual era o propósito de Deus com isso? Era atrair a atenção do povo para Ele mesmo. Fazer com que o povo pudesse voltar a olhar para as grandes maravilhas que Deus havia feito e principalmente olhar para Deus, como seu Senhor, como seu Rei, como seu tudo. Então o propósito de Deus foi atrair a atenção do povo. Ele envia essas serpentes, imediatamente o povo se arrepende, corre atrás de Moisés, pede intercessão, Moisés intercede pelo povo, Deus escuta a intercessão de Moisés e diz o que Moisés é para fazer. E aqui nós encontramos algo muito interessante, porque o que o povo pediu para que Moisés orasse foi: pede para Deus tirar do meio de nós essas serpentes. Deus tirou elas do meio deles? Não tirou. Deus ouviu a intercessão que Moisés fez, mas não fez o que o povo queria. Porque se fizesse o que o povo queria, eles continuariam não olhando para o Senhor, porque o problema estava simplesmente resolvido. E não era esse o propósito. Mas o que acontece? Deus diz para Moisés, em vez de tirar as serpentes, coloca mais uma lá. Eu fico imaginando um diálogo de Deus com Moisés. Moisés não fez o seguinte: eu não vou tirar as serpentes, pelo contrário, eu vou pedir que tu coloque mais uma lá. E aí eu fico imaginando Moisés diz: mas Deus, como assim mais uma? Já não chega essas que estão aqui? E aí Deus diz: não, calma, eu quero que tu faça uma fundição de uma serpente em bronze, coloque ela numa estaca e levante ela no meio do arraial, no meio do acampamento do povo. Todo aquele que for picado por uma serpente e olhar para a serpente de bronze será curado. E talvez Moisés, sem entender muito, porque muitas das coisas que Deus pediu para Moisés fazer, ele não entendia, não entendeu, ele fez por fé. E aqui nós encontramos um princípio de vida para nós. Tem muitas coisas que Deus nos fala, nos pede, nos fala na sua palavra, que às vezes parece que não são realidade na nossa vida, mas nós não podemos viver por aquilo que nós vemos, mas temos que viver por fé. Então, mesmo que não faça sentido para ti algo que o Senhor está pedindo, por fé, se tu der o passo em cima da palavra de Deus, tu vai ver logo em seguida o resultado que vem de Deus sobre a tua vida. E sempre é um resultado que tu não pode produzir, que eu não posso produzir, que só o Senhor pode produzir. E aqui no nosso texto nós vemos que então Moisés obedeceu a Deus e fez então a imagem. Eu quero fazer mais uma aplicação prática desse envio de Deus dessas serpentes para o meio do povo. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu senti do Espírito algo que pode até parecer estranho, soar estranho aos nossos ouvidos, mas quando a gente aplica essa palavra sobre situações da nossa vida, pode ser uma porta que a gente precisa entrar para ver os resultados de Deus acontecendo na nossa vida. E a pergunta que me veio e que eu quero te fazer é: quais são as serpentes que talvez o Senhor tenha mandado para dentro do contexto da tua vida para atrair a tua atenção? Tu já parou para pensar nisso? O que é a nossa atitude normalmente quando a gente vê uma cobra? Perdão para os defensores dos animais. O que é a atitude? O natural, o instinto natural do homem. Eu não estou dizendo que eu gosto de fazer isso. É um instinto natural do homem. O que é? Depende do tamanho da cobra. Tu corre, ou senão tu luta com ela, né? Tu dá um jeito nela. Interessante que lá em Gênesis, quando Adão pecou, Deus ele deu uma sentença, e quando ele deu a sentença para a serpente, ele disse assim: tu ferirás o calcanhar do descendente, né, de Abraão. Lá depois a gente foi saber quem era o descendente, que era Jesus,
e ele te ferirá a cabeça. Então, esse relacionamento de uma serpente com um homem, o natural é, ela pica teu calcanhar e tu pisa na cabeça dela. Esse é o relacionamento natural que nós temos. Vemos uma serpente, bicho peçonhento, né? Normalmente, a gente, então, elimina aquela serpente, ou tenta eliminar ela, ou foge dela. E nessa aplicação prática, quais podem estar sendo as serpentes que Deus mandou para a tua vida, para atrair a tua atenção? Quantas vezes nós nos pegamos lutando contra algo que Deus está fazendo? Aparentemente é algo ruim, mas é algo que o Senhor está usando para atrair a nossa atenção. Deus não tinha prazer em morte nenhuma do povo. Deus ele não estava ali para aniquilar aquele povo. Ele queria a atenção do povo. Ele queria o amor do povo. Ele desejava o relacionamento com o povo. Era isso que o Senhor queria. E às vezes na nossa vida isso acontece, as circunstâncias ao nosso redor parecem um monte de serpentes mandadas pelo diabo. E nós tentamos matar elas, tentamos lutar contra elas. Às vezes uma serpente pode ser um irmão, uma irmã, pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, pode ser um relacionamento, uma dificuldade, uma situação no casamento, com o cônjuge, pode ser uma serpente. Mas não quer dizer que essa serpente tenha sido mandada pelo inimigo. Entenda, aqui foi Deus quem mandou as serpentes para que o homem, para que o povo pudesse voltar a ser atraído para a presença do Senhor. Miriam, tu conseguiu a imagem? Tu coloca ali para mim. Eu quero te mostrar o que possivelmente tenha sido a imagem que o povo viu. Tu consegue ampliar ela? Vocês conseguem ver? Não dá para ampliar um pouquinho mais? Agora dá para ter uma ideia, né? O que te lembra isso? O que essa imagem te lembra? Foca na imagem da serpente lá na haste. Não te lembra nada? Lembra a cruz, não lembra? Jesus na cruz? Quem falou? Jesus na cruz, lembra, né, mãe? Pois é. Eu olho para essa imagem e tinha uma coisa que estava assim me incomodando durante muito tempo. Porque Jesus, realmente a gente olha para a imagem e vê aquela serpente cravada numa estaca, e a primeira coisa que um cristão lembra é de Jesus colocado na cruz. Mas uma serpente comparada, uma serpente, uma figura de Jesus, a serpente para nós sempre é quem? Quem nós lembramos da serpente? A antiga serpente, Satanás. Então às vezes conflito olhar para aquilo ali e falar, Jesus, como Jesus? Que é uma serpente? Se é uma serpente, é o diabo. Mas aí é que está a beleza da antiga aliança se unindo com a nova aliança, ou trazendo um reflexo do que seria a nova aliança de Deus com o homem. E antes de entrar nessa parte, eu só queria fazer um comentário. Irmãos, quando Deus mandou fazer aquela imagem, colocar numa haste, e disse que o povo, todo que seria picado por uma cobra, olhasse para a imagem e seria curado, é óbvio que não havia poder algum naquela imagem. Não se tratava do poder que estava naquela imagem da cobra que estava presa numa haste, não se tratava disso. Por quê? Por que eu tenho convicção de falar isso? Porque Deus jamais iria repartir a sua glória com qualquer que seja a imagem, ou até qualquer que seja o homem. Deus não reparte a sua glória com o homem. Deus não reparte a sua glória com uma imagem. Jamais vai fazer isso, Ele nunca fez. Então o poder não estava na imagem, mas o poder estava na decisão
por fé, de olhar para a imagem. Ali nós vemos outra figura nos mostrando e apontando a vida por fé. O justo, ele vive por fé. Então nós vemos isso apontando para a graça. E nós vemos ali o povo então sendo picado e olhando para a serpente sendo curado. E agora eu quero que tu olhe o texto comigo de João 3. E aqui nos deixa claro o porquê essa figura, essa imagem, ela remete ao que Jesus viria fazer, a obra de Jesus na cruz. João 3,14 diz assim, espera um pouquinho. João 3,14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha que coisa interessante. Jesus falando, ele pega a imagem da antiga aliança, a imagem que foi trazida ali naquela situação do povo de Israel no Êxodo, e ele traz para a sua experiência, a experiência que ele iria ter logo em seguida, e ele diz assim: assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, convém que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela figura que não é mera coincidência, aquela figura nos lembra a cruz de Cristo, porque ela era, de fato, era isso que estava acontecendo lá. Era uma sombra do que viria a acontecer milhares de anos depois em Jesus. Ou centenas? Não deu. Agora me fugiu a data. Mas muitos anos depois, então, a partir de Moisés, o que viria a acontecer na obra de Jesus lá na cruz. E pensando um pouco melhor e dentro daquilo que o Senhor me tem trazido como revelação nesses últimos anos, para mim hoje fica claro por que da serpente ser colocada na cruz, ou na haste, e lembrar Jesus na cruz. Porque a serpente, ela simboliza, ela nos lembra a morte, o engano, a dor, o sofrimento causados pelo pecado e pelo diabo. Então, quando aquela serpente foi colocada, e aquilo seria uma sombra, uma palavra profética, uma visão profética do que viria a acontecer com Jesus, nós podemos ver claramente que essa morte, essa dor, esse engano e esse sofrimento foi colocado na cruz. E foi colocado sobre Jesus. E agora eu quero, para finalizar, usar aqui 3 versículos que nos mostram claramente isso. E isso que precisa ter uma aplicação prática sobre a nossa vida, para nós vivermos debaixo dessa vida abundante que o Senhor tem para nos dar. Em 2 Coríntios 5, 21, é um texto que eu tenho citado bastante aqui, diz assim: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aonde está, de que forma o homem é justificado por Deus? É pelas suas obras? É porque ele é bom? Sim ou não? Não. Não existe outra forma de ser justificado. Eu vou substituir a palavra justificado por uma outra que soa mais familiar. Não existe outra forma de ser aceito por Deus a não ser através de Jesus. Porque o que acontece? Deus, ele pegou Jesus, que não tinha pecado, e transformou ele em serpente. Colocou sobre ele a dor, o pecado, a maldição, o sofrimento, a culpa, o castigo. Foi colocado sobre Jesus. Por isso que aquela serpente lá no Antigo Testamento simboliza a obra que Jesus viria fazer aqui. Então, Jesus, ele toma o nosso lugar naquela cruz para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Sabe o que tu precisas fazer para ser aceito por Deus? Crer na obra de Jesus. Receber Ele como Senhor absoluto da tua vida e viver por fé na obra que Ele fez por ti. A partir daí, algo acontece no teu interior que se chama de novo nascimento.
E esse novo nascimento aí sim começa a produzir outros frutos, porque é uma outra pessoa vivendo, não mais aquela antiga que estava sendo escravizada pelo pecado. Agora uma outra e nova pessoa começa a viver a partir de uma nova fonte de vida, que não é mais a carne, mas é Jesus, que vive dentro de nós. Gálatas 3,13 diz que Jesus se fez maldição por nós. Nós sabemos que o pecado traz maldição. Agora olha o que nos fala Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Culpa, condenação, são duas coisas que o cristão não deveria ter que conviver. Não precisa conviver com culpa e com condenação. Por quê? Porque toda culpa e toda condenação foi colocada sobre Jesus. E a partir disso foi nos liberado uma vida abundante. Por que é que nós lidamos com culpa e com condenação? Porque nós ainda olhamos para nós mesmos e pensamos que somos capazes de ser aceitos por Deus por merecimento. Nós nunca vamos merecer ser aceitos por Deus com base nas nossas obras, naquilo que nós podemos produzir com a nossa carne. Porque Deus, Ele não aceita a obra da carne, mas Deus já aceitou a obra de Jesus. E essa obra, ela não foi aceita apenas como algo que Jesus fez. A palavra diz que nós fomos unidos a Cristo na morte e fomos unidos a Ele na ressurreição. Então, baseado nessa palavra de Paulo em Romanos 6, nós podemos ter convicção e certeza de que, irmãos, nós fomos colocados naquela cruz junto com Jesus. Nós não sentimos isso, nós não vimos isso, nós não lembramos disso, mas foi isso que aconteceu a partir do momento que nós cremos nessa realidade, nessa verdade. E nós fomos também ressuscitados juntamente com Jesus. E essa vida que nós temos hoje não é mais nossa. Por mais que pareça que eu tenho vida, a minha vida, eu produzo algo, mas na verdade a vida que eu tenho hoje é a vida de Cristo em mim. Então ainda existe uma mistura em mim, porque muitas vezes eu produzo coisas com a minha carne, baseado nas experiências que eu tive no passado. Mas a nova vida que eu recebi de Cristo, ela é para ser usufruída hoje e plenamente, abundantemente. 1 João 3,8. Aqui tem uma palavra, a segunda parte do texto, ela diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quando aquela serpente de bronze foi colocada no madeiro, lá com Moisés e o povo, refletindo profeticamente sobre Jesus que seria colocado no madeiro, seria crucificado no nosso lugar, e nós juntamente crucificados com Ele. Quando isso aconteceu, estava determinado e sendo mostrado, sendo profeticamente dito que toda a obra do diabo seria destruída. Na forma daquela serpente, todas as obras do diabo estavam sendo destruídas por aquilo que Jesus viria a fazer. Jesus, ele venceu o diabo. Jesus, ele destruiu e ele destrói constantemente as obras do diabo. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos preocupados e falamos muito, ou ficamos assim, tensos com essa história, que eu tenho que lutar contra o diabo, que eu tenho que vencer o diabo, que eu tenho que resistir ao diabo. Isso é verdade. O problema, irmãos, é que nós não somos capazes de fazer isso em nós mesmos, por nós mesmos. Sabe, quero te fazer uma pergunta: quem é o nosso maior inimigo? Quem é o inimigo que nós mais temos que temer? Carne.
Irmãos, às vezes a primeira coisa que vem na mente é o diabo. Nós não precisamos temer ele. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu ele. Nós não podemos ignorar o que ele é capaz de fazer. Foi isso que Paulo nos ensinou. Mas ter medo dele? Não. Nós não conseguimos resistir ao diabo em nós mesmos, mas habita em nós aquele que não somente resistiu, mas pisou na cabeça da serpente. Jesus. Não é verdade? Não temos como resistir por nós mesmos, mas Jesus resiste. Uma vez perguntaram para uma criança o que é que ela faria se o diabo viesse bater na porta da casa dela. E ela tranquilamente, serenamente, ela disse assim: não tem problema, eu vou pedir para Jesus abrir a porta. Entenderam? Se o diabo vem bater lá, não tem problema, deixa Jesus abrir a porta. Se o diabo vem te enfrentar, diz para ele: cara, tu não sabe com quem tu está lidando, e entrega a situação para Jesus. É batalha ganha. Entende? E aprender a viver naquilo que Jesus conquistou lá na cruz por cada um de nós. Aprender a viver essa nova vida. E isso é um exercício que nós fizemos todos os dias, a cada nova manhã, entregando a nossa vida no cuidado do Senhor e dizendo para Ele. Podemos fazer simplesmente uma pequena oração dizendo: Senhor Jesus, vive a tua vida através de mim hoje. E descansar nele, descansar na segurança que nós temos nele, segurar na proteção que temos nele, no maná que ele providencia todos os dias, no cuidado, na proteção, na maneira que ele nos supre de todos os dias, de todas as formas. Entende? O povo lá de Israel, eles rapidinho correram para Moisés. E Deus providenciou algo para atrair a atenção do povo. E em Hebreus 12:2, eu quero terminar com esse texto. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, a palavra nos diz: mantenha os olhos fixos em Jesus e naquilo que Ele conquistou por ti. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha. E por isso, hoje, Ele está assentado à direita de Deus, de onde muito em breve Ele virá. E Ele vai governar esse mundo. Ele vai nos tomar para Ele. Isso são verdades espirituais, são realidades espirituais, as quais nós devemos abraçar e viver nelas. Quais são as serpentes que estão aí te incomodando hoje? Quais são? Será que alguma delas está destinada simplesmente o propósito pela qual ela está aí é tu voltar a olhar para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus? Às vezes lutamos, ficamos mal, perdemos batalhas e a gente não se dá conta que está lutando contra Deus. Não há como vencer uma batalha que é travada contra Deus. Então, essa palavra ela me ajudou a perceber que algumas coisas, situações, circunstâncias que estavam acontecendo na minha vida, elas estavam ali com o propósito de me atrair para a cruz, para olhar para Jesus e permitir que Ele vivesse a sua vida em mim. Então, isso é uma lição que eu tenho aprendido nos últimos anos e na prática, todos os dias eu tenho que lembrar dessas verdades para que elas se tornem reais na minha vida. É uma revelação que vem da parte do Espírito Santo
e que, à medida que nós vamos crendo nessa revelação, ela vai se tornando vida prática em nós. Então, quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez, nós podemos nos alegrar tremendamente, porque Ele fez por mim e por ti. E apesar dessa obra ser uma obra global, para todos, mas eu quero frisar que ela é para ti, para mim. É uma obra que abrange todos, mas ela foi feita individualmente por cada um de nós. Jesus, Ele te ama, Ele gosta de ti. Nada que está acontecendo na tua vida tem o propósito de te destruir, de te roubar a tua salvação, roubar a tua alegria, roubar a tua paz. O que está acontecendo na tua vida tem o propósito de atrair a tua atenção para Deus, para tu olhar para a cruz de Cristo. Então considera essas coisas, considera isso no teu coração. Considera que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele habita dentro de ti, é algo que não cabe na nossa cabeça. Eu entendo isso, não cabe, é muito difícil de entender, e não vamos entender totalmente. Por isso que precisamos crer nessa verdade, que Jesus habita em nós. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa cura. Quando olhamos para a cruz, somos curados. Não é olhar para a imagem da cruz, vocês estão entendendo isso? Olhar para a obra da cruz. Não era olhar para a imagem da serpente na haste e pensar que a serpente tinha poder. Não, era por fé olhar para aquele que dava a cura. E é isso que o Senhor tem nos chamado a fazer. Amém, irmãos? Amém.